Estamos na página 37 do Catecismo da Igreja Católica e o número 94. Paramos no número 44, que tem como subtítulo ou subtema o crescimento na compreensão da fé. Vamos avante, vamos começar. Número 94. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Vejam? Quer dizer, a teologia da Igreja Católica, ela não é estática. Ela não muda. Atenção, ela não muda. Ela não disse uma coisa lá no primeiro século dos apóstolos, está dizendo outra aqui no século 21. Veja, ela se desenvolve no tempo ao perpassar as décadas, os séculos e os milênios, dentro de uma sucessão apostólica que nós falamos, não é, dos papas, os sumo pontífice na história. Outra coisa, uma dica, não é? Eu ontem pedi para ler a história da igreja pelos santos. É uma forma de ler a história da igreja. Quais são as formas de ler a história da igreja? Primeiro, dentro da própria igreja, que a gente viu ontem, que esses manuais de história e os historiadores, sobretudo do Iluminismo, Revolução Francesa para cá, né, todos condenam o passado da igreja, a história da igreja. Porque é uma história secular. É importante, padre, conhecer? É importante. É pecado, padre? Não é pecado. Conhecer a história como tal, secular e no século, certo? Mas você é cristão católico, deve conhecer a história da igreja por dentro. Então, a primeira forma de conhecer a igreja, a história da igreja, é dentro da igreja. Certo? Dentro da teologia existe uma disciplina chamada História Eclesiástica. História da igreja, portanto. Veja, 1, 2, 3 e 4. E existem livros. Até no início desta leitura do Catecismo, desse estudo, eu fiz menção a São Padre Pio, que quando eu fui o ano passado visitar, não é? Veja, San Giovanni Rotondo ou Pietrelcina, e tive a graça de entrar no quarto dele. 4 estantes como esta aqui, 4 cheias de livro no quarto, numa sala, e a maioria dos livros, acho que mais de 3.000, muito mais de 3.000, era sobre a história da igreja. Como este homem, como este fradezinho, São Padre Pio agora, não é? Veja, gostava da igreja, se inteirava da igreja, era apaixonado pela igreja, conhecia a igreja. Então, existem livros e mais livros, coleções e mais coleções, coletâneas e mais coletâneas sobre a história da igreja. Atenção! Aonde eu encontro, padre? Nas livrarias. Tem livrarias Paulos, Paulinas, Vozes, Água Viva, Ave Maria, Aparecida, veja, Loyolas. Existe uma gama de livrarias católicas, 100% católicas, genuinamente católica. Quem pode comprar? Todos, crentes, pagão, gentil, ateus, indiferente, todos podem, todo homem de boa vontade pode comprar. Chegar lá, ele não pede a carteirinha, se é cristão ou se é ateu, se é cristão católico ou se é cristão
protestante. Não. Simplesmente eles estão lá para vender. Vender, tá certo? Eucélia Ramos diz, boa tarde, sua bênção. Fui ontem ao médico, mas assisti à noite a aula. Foi maravilhoso. Estou aprendendo muito. Deus lhe abençoe grandemente sua caminhada de fé. Amém. Veja aí que aluna muito exemplar, não é? Foi para o médico, à noite participou da aula, assistiu a aula e tá justificando. Vejam, eu estou gostando muito porque as pessoas estão se comprometendo, não é? E graças a Deus estão levando muito a sério esse estudo. E coloquei ela lendo o catecismo da Igreja Católica para a gente ficar mais livre. Mas graças a Deus se configurou a um estudo mesmo e nós estamos levando a sério. Graças a Deus, tanto eu quanto vocês. Jacira Joana diz, a igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. É una, mas formada por duplo elemento, humano e divino. Aí reside o seu mistério, que só a fé pode acolher. Amém. Veja que contribuição excelente, maravilhosa de Jacira Joana Rodrigues, que está sempre contribuindo. Deus abençoe. Significa que ela está pesquisando, né? Que ela está aprofundando cada vez mais. Então, a primeira. Segunda é estudar a história da igreja pelos santos, né? E nos santos você pode dividir a história dos santos dentro da igreja. Veja, a história dos santos apóstolos até Pedro. Depois, a história dos santos padres da igreja, os doutores da igreja, que é a patrística. No mesmo tempo, a história dos santos mártires, que é excelente. Vejam. Depois, a história dos santos monásticos e conventuais. Depois, a história dos santos místicos. 5 estilos. Você sabia disso? 5 estilos. Podemos dividir a história dos santos por esses 5 estilos, né? E conhecer a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo, como levantaram no Antigo Testamento, depois da queda dos nossos pais Adão e Eva, os patriarcas. Vejam, os sacerdotes, os juízes, os reis e os imperadores que eram ungidos para representar Deus. Depois os profetas e profetisas. É o mesmo Espírito Santo que, depois da ascensão do Senhor, né? Crucifixão, morte, veja, ressurreição e ascensão, enviou o Espírito Santo e depois de Pentecostes, já na Nova Aliança, no Novo Testamento, suscita homens e mulheres de sua época para dar uma resposta de Deus autêntica para a sua época. Então, o santo, que é o homem e a mulher, a pessoa, não é um alienado do seu tempo. Pelo contrário, é um integrado no seu tempo. Os pés no chão. Viveu o Evangelho numa realidade nua e crua. Numa realidade difícil. Vejam, nos tempos históricos. Que é uma maravilha. A maravilha. A terceira forma de estudar a história da igreja. Qual é, padre? Veja, pelos papas. Os sumos pontífice. E é uma história, não é, maravilhosa. E agora, qual é o diferencial de estudar a história da igreja pelo sumo pontífice, os papas? É que você, estudando os papas, você também estuda o magistério. O papa é o primeiro da cabeça do magistério, na hierarquia. Você estuda os documentos. Aqui é o compêndio, vejam, os documentos do Concílio Vaticano II, só para mostrar. Então você vai estudar os concílios, veja, a história dos concílios dentro dos papados.
dos concílios e dos documentos que cada concílio. Então nós temos, nos pontificados, temos os concílios, temos os sínodos e temos as conferências episcopais. Vejam que de cada uma desta emanam documentos que formam, veja, o documental ou documentário, o acervo do magistério dentro da Sagrada Tradição e das Sagradas Escrituras. Porque todos os documentos vêm povoados, fundamentados pela Sagrada Escritura. Você sabia disso? Veja a importância de estudar o catecismo. E por ele a gente tem uma visão completa de toda a igreja. De toda a igreja. O catecismo, como vimos a história ontem, não só puxa de 85 para cá, ou de 65, quando terminou o Concílio Vaticano II, mas nos faz voltar e conhecer toda a história antes dele, durante e depois até agora. Que maravilha, não é? Que maravilha! Vá contribuindo, vá colocando. Renata, Carla já chegou, Maria do Carmo já chegou, não é? E Ariane tem uma contribuição. Está sendo maravilhoso, Padre. Este estudo está incentivando cada vez mais a conhecer a profundidade e a riqueza da nossa igreja. Muito bem, Ariane Santi. Eucélia Ramos, não é? E Sueli Maria, já estou com a idade avançada, mas gosto de aprender. Amém, minha querida? Deus te abençoe. Lenilda Nogueira, sua bênção, Deus te abençoe. Maria José também, boa tarde. Marli Rodrigues já chegou, né? Deus abençoe, faça feliz aqueles que estão chegando ainda. E Jacira, mais uma contribuição dela. Vamos ver lá. Nossa fé na igreja depende, vamos ver, inteiramente de nossa fé em Cristo e no Espírito Santo. Para Paulo, Cristo é a cabeça da igreja. Para Santo Agostinho, o Espírito Santo é a sua alma. Amém. Paula Viana diz: Padre, suas palavras têm me renovado a cada dia. Que Deus lhe abençoe e lhe conduza sempre. Amém. Vamos avante. Então, veja estes formatos, estas modalidades de estudar a igreja. De estudar a igreja. De ver a igreja e aprofundar dentro dela mesma. Dentro dela mesma. Certo? Vamos adiante. E pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica, que aprofunda o conhecimento da verdade revelada, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, divina eloquia cum legente crescunti. As palavras divinas crescem com o leitor. Vejam só, que maravilha. Cada vez que nós vamos lendo, não é? Veja, vai crescendo em nós a revelação. A luz do Divino Espírito Santo vai nos revelando processualmente. E nós vamos crescendo na fé, que são as virtudes: fé, esperança e amor. Vamos crescendo na paixão. E isso racionalmente falando, viu? Examinar ajuda também na nossa fé. Como a nossa fé vai ajudar nos nossos exames. Como dizia Raniero Cantalamessa, um grande teólogo do século XX, do século passado, dizia assim: o cristão do século XXI ou será um místico ou não será nada. Não será nada. Por isso que estudar com a fé, fazer teologia de joelhos, não é? E estudar como um homem crente, estudar
como uma mulher crente, não como um perito, investigador, agnóstico, um filósofo seco, não vai encontrar sentido aplicando na sociedade de hoje. Por isso que não é a sociedade que tem que dar uma resposta à igreja. Dar uma resposta à igreja. Veja, mas é a igreja que tem que dar uma resposta de fé. Na perspectiva do reino de Deus, sendo parceira com o mundo, como vai dizer o documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, mas contribuindo com este mundo para que esse mundo se converta cada vez mais e se abra à instauração do reino de Deus nele, para a salvação das almas. E aqui é importante. Por isso que tem sentido e é fundamental, necessário aprofundar a fé como estudo, viu? À luz da ciência, à luz da razão. Porque, como já vimos em aulas passadas, não há conflito nem contradição. A fé e a ciência. Veja, são duas asas que eu uso a imagem do cavalo alado para poder voar e voar bem mais alto. Vamos avante. Pela pregação daqueles que, com a sucessão episcopal, receberam o carisma segundo da verdade. E aqui é interessante, porque, como já lemos na desverbo número 8, na sucessão apostólica, o bispo que tem o primeiro grau da ordem, do sacramento da ordem, tem a plenitude do Espírito Santo. E ele, configurado a esta verdade, nos seus ensinamentos, na sua catequese, ele revela a verdade. Ou a verdade é revelada por ele. Tem este duplo sentido. Ele revela a verdade porque conheceu a verdade, ou a verdade é revelada por ele na sucessão apostólica. Número 95 é o último deste artigo, para entrarmos no resumo. O resumo vai ser rápido, porque é um resumo daquilo que a gente já viu, já comentou, já estudou. Fica, portanto, atenção, claro que segundo o sabientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal forma ou de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. Vejam só, e que juntos, cada qual ao seu modo, sob a ação do Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Que maravilha! A Dei Verbo número 10, que nós já vimos também. Que maravilha! Deu para entender? Esse último número parece que é a síntese de tudo. E do que eu vim falando, sempre venho lembrando para vocês o que é a palavra de Deus para nós católicos. Vocês já devem ter guardado no coração e na ponta da língua. Sagrada tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Vejam. Cada qual com a sua particularidade, especificidade, não é? Atuação, mas unida, entrelaçada pelo Espírito Santo. Isso é a palavra de Deus para nós. E ponto final. Nós não somos capenga. Não nos falta uma perna. Pelo contrário, são 3 pernas. Veja, como esse pedestal que está segurando o celular. Tem 3 pernas para nos fixarmos. Se falta uma, nós tombamos. Imagine só andar em cima de uma perna. Não é? Veja, na saga e na lenda é Saci Pererê. E ninguém consegue andar o tempo todo só pulando, saltitando. Se cansa.
preciso parar e às vezes quando para, o cansaço nos convence que não vale a pena tanto esforço, que não vale a pena permanecer ou continuar. Nos tira o sentido, nos sequestra o sentido, nos rouba o sentido da fé, o sentido histórico da nossa salvação, que nós chamamos de economia da salvação, está no nosso catecismo da Igreja Católica. Os novos que estão entrando, vou dar as minhas boas-vindas. Maria Vasconcelos, de sua bênção, Padre José Amaro Santos Bal, o nosso poeta de Siriaém. Que alegria, que honra tê-lo no nosso vídeo participando da nossa aula, lendo o Catecismo da Igreja Católica com o Padre Edivânio. Jacira Joana, mais uma contribuição, ela diz: nossa fé cristã nos permite ver a morte não como fim de nossa vida, mas como a entrada na vida eterna. Isso é maravilhoso. Isso nos dá perspectiva e nos renova cada vez mais a continuarmos. Mesmo quando os vendavais estão dando contra a nossa barquinha, mesmo quando as tempestades estão, altas, veja, sobre a nossa barquinha, mas não podemos esquecer o Evangelho do domingo. Jesus anda sobre as águas agitadas, sobre as águas em tempestade, para dizer que é Senhor de todo o universo, de toda, veja, a criação e dos firmamentos, dos céus, dos mares, da terra e até sobre os poderes do inferno. Quero saudar e receber Risoneide Maria, seja bem-vinda. Cristina Cordeiro também seja bem-vinda. Ana Paula, Deus te abençoe. Deus seja todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos para o nosso resumo rapidamente. São apenas 5 números. Vejam, 96, 97, 98, 99 e o número 100. 96. O que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob a inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a volta gloriosa de Cristo. 97. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus. E aqui, atenção, tem algo particular, não é? Mas, claro, vou repetir, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras, vejam, constitui um só sagrado depósito da Palavra de Deus. E agora, como resolver este problema? Como resolver este problema criado? Eu vou continuar o número, veja, no qual, como um espelho, a igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Qual é a riqueza da igreja católica? É Deus. Mas ainda ela vê como um espelho, não vê totalmente, nitidamente, certo? Espelho para Paulo, eu já disse como era. Era um metal fosco, que não via nem a face. O espelho para hoje tem grau também, não reflete nitidamente. Vejam, aumenta ou diminui a nossa face. Mas a igreja vê ainda como um espelho. Mas aqui é interessante que a palavra de Deus para nós não está apenas na Bíblia. Deus não se terminou, Deus não se limitou apenas em 73 livros para nós e para os cristãos protestantes, historicamente falando, apelidado por evangélicos, vejam, em 63 livros. Deus é Deus. Nós vimos nas outras aulas, desde a primeira até a quinta, que Deus se revela, mas o homem não o desvela totalmente. Deus se revela, mas o homem não compreende
totalmente. A nossa inteligência é ilimitada. A nossa linguagem é apenas um balbuciar de Deus. Nós dizemos muito mais do que Deus não é, do que Deus é. Nós podemos conhecer o mistério, mas não dissecá-lo, não esvaziá-lo. Podemos aprofundar o mistério, mas nunca esgotá-lo. Deus vai ser sempre mistério para nós. Vai ser sempre renovação para nós. Então vai ser sempre novo para nós, impactante para nós, Deus. Vejam, Lau Alves, cheguei atrasada, ela diz, mas cheguei. Portanto, é chegar, minha querida. Neide Silva, boa tarde. Isoneide Albuquerque, ela diz também, boa tarde. Vejam, até o evangelista João, chamado evangelista do amor, no anexo ele diz, e ele disse e fez muito mais do que livro nenhum pode acolher, pode conter os ensinamentos e os feitos de Jesus. De Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, na essência, na substância, o próprio Deus. E agora? Vejam os limites de viver a palavra de Deus de buracos, de pipocos, de viver o evangelho de escolhas. Estes são os limites e esses são os perigos que nos dá uma visão total do plano salvífico de Deus para suas criaturas e dentre elas nós, a mais sublime, e todo o universo, todo o cosmo. Então, se eu tenho uma visão, eu vou usar bem no popular, viu, e nordestino, se a gente tem uma visão troncha de Deus, uma interpretação errada de Deus, veja, uma visão ofuscada de Deus, então a gente não pode pregar com clareza. A gente prega meias palavras, a gente não prega a verdade, aliás, meias verdades, a gente não prega a verdade. Olha o perigo de ler a palavra de Deus fora da igreja, não dentro da igreja. Esse é o perigo. Vamos avante? Eu pensava que não tinha nem nada. A gente poderia passar, mas tem uma riqueza, tem uma contribuição nesses números. Em resumo, 95 em sua doutrina, vida e culto, a nossa liturgia, a igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que ela crê. Constituição do Concílio Vaticano II, Dei Verbo, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus, diz isso para nós. Vejam, e aqui somente uma observação na gramática, veja, na ortografia, quando você, em todos os seus escritos, em todos os seus textos, você for escrever, não é? Falando sobre a igreja, mencionando a igreja, e que essa igreja é a Igreja Católica, você tem que colocar o I maiúsculo, nunca minúsculo, porque você está falando sobre a igreja, a única igreja. Quando você fala em outras comunidades eclesiais, quando você fala de templo, de capela, de matriz, e quer dizer igreja, é com I minúsculo. Deu para entender? Quando você está falando da igreja, instituição no mundo humana, mas instituição também divina, humana e divina. Quando você está falando da igreja santa, católica, apostólica, romana, é com o I maiúsculo. Que eu vejo muitos textos, muitas mensagens, muitos erros dos cristãos católicos, falando da sua igreja com o I minúsculo. Ô padre, isso tem sentido? Para que isso? Primeiro, meu irmão, minha irmã, se você escreve assim, me desculpe dizer,
você já está mostrando a sua fé. Segundo, a sua ignorância. Terceiro, que você não conhece a Igreja Católica enquanto instituição humana e instituição divina. Tem ou não tem sentido? Tem ou não tem diferença? Veja. E é uma construção eclesiológica, eclesiologia, uma doutrina, veja, da teologia que fala sobre a Igreja de Cristo. Tá certo? Leonidas, seja bem-vinda. O Leônidas e Lúcia, Helena também, não é? Tânia, Navinha, boa tarde, estão chegando agora. Veja que maravilha. Vanessa Barros, seja bem-vinda. Mais uma contribuição de Jacira. Ela diz, existem na igreja muitas pastorais e muitos movimentos que dão uma colaboração enorme à evangelização. Nenhuma pastoral é melhor que a outra, já que todas procedem de um mesmo Espírito. Amém. Marli Domingos, dai-me, Senhor, a graça da sabedoria e inteligência para entender os teus desígnios em minha vida. Amém. Né? Cláudia Paulina, ela colocou F, mas eu não sei. Coloca o texto completo, a mensagem, Cláudia Paulina, por favor, porque eu posso entender que é AF, não é? Mas não sei em que contexto, tá bem? Joselma Moraes diz, boa tarde, padre Edivânio, boa tarde, está chegando agora. Vamos dar continuidade. 99, o número diz, graças a seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. Veja que maravilha, né? Graças ao senso sobrenatural da fé, que foi colocado em nós. Quando Deus nos criou, nos confeccionou e insuflou nas nossas narinas o hálito da vida, o sopro também do Espírito Santo, colocou o livre-arbítrio, a liberdade, mas nos deu um senso sobrenatural da fé. Veja, o divino está em nós, a alma está em nós e nos leva a acolher a revelação divina e de penetrar profundamente cada vez mais para viver. E aqui é interessante, vejam, diante das nossas dimensões da existência humana, a dimensão da fé, veja, nos faz viver em plenitude. Numa sociedade em que vou repetir mais uma vez o sociólogo Bauman diz que é líquida no seu amor, no seu relacionamento, veja, na sua interação, é líquida. Essa sociedade, ao mesmo tempo, busca o conforto, a qualidade de vida, o bem-estar, como plenitude e sentido de uma existência. E muitas vezes, essa mesma sociedade, esse mesmo mundo está aquém da fé, está aquém de Deus. Muitos declaram que Deus não existe e que não precisa dele para viver e viver com plenitude. O catecismo da Igreja Católica, que tem os pés no chão, não é? Arraigados no chão, que tem as suas entranhas no Senhor, as suas vísceras no Senhor, diz com todas as letras que ninguém pode ser feliz, que ninguém pode viver em plenitude se não tiver o senso sobrenatural da fé, se não tiver aberto para a revelação de Deus. Você pode até curtir a vida. Viu? Quer dizer, curtir a vida não quer dizer que você a vive em plenitude. Você pode até aproveitar de tudo que Deus colocou e que os homens criou, de bens materiais, de coisas materiais. Mas isso não quer dizer que lhe dá plenitude da vida. Isso não quer dizer. Tá bem?
Quero acolher Sônia Barros, diz boa tarde, Padre, Deus te abençoe. Cláudia está esclarecendo, a nossa fé não pode ser minúscula, Padre. Muito bem, muito entendida. A nossa fé é maiúscula mesmo. Graças a Deus. Leonidas ou Leônidas Santo, até estou postando de sua catequese, mas aqui é difícil ser católico dentro do catolicismo. Quando falamos com esses fatos de única igreja, etc., como é difícil. É verdade, meu querido irmão. Não é? Leônidas Santo, vou lhe seguir de hoje em diante. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe, não é? A minha intenção é que você, de fato, sendo essa seta, você encontre que já tem Jesus Cristo. Mas veja, é difícil. Em alguns lugares, o catolicismo está decadente, infelizmente. Em algumas paróquias, veja, em alguns estados, em algumas cidades, em alguns estados, em alguns países. Na China, os cristãos voltaram a se reunir nas catacumbas, celebrarem nas catacumbas. É bem antes da Idade Média, minha gente, isso. Meu Deus do céu, voltamos ao século II, III e IV. No início da história dos mártires. Vejam, Dedeu Reboque, boa tarde, Padre, Deus te abençoe. Nós voltamos. Mas isso não é uma regressão. Não pense assim. A igreja está regredindo, não. A igreja está voltando às origens. Às origens. Precisamos ter leigos aguerridos. Guerreiros na fé, ousados na fé. Me desculpe a palavra, viu? Não é uma palavra secular. Violentos na fé, que o próprio Jesus disse. Somente os violentos herdam os céus. Mas não esse violento que o mundo está aí propagando, que o mundo está aplaudindo, que o mundo está motivando, que faz violência contra os outros. Mas a violência conosco mesmo, de ter uma fé pura, de ter uma fé firme, de ter uma fé decidida, de ter uma fé forte, de ter uma fé que proclama que Deus ressuscitou no seu Filho Jesus Cristo e a morte não tem a última palavra e por isso nós não tememos a morte, como não tememos aos infernos, não tememos a espíritos impuros, porque somos cristãos, somos católicos, somos filhos de Deus. E parte em retirada, Satanás, porque aqui não encontrarás nada e nem ninguém. Somos de Cristo e proclamamos a vitória sobre todo o mal e sobre todos os males. Amém? Vamos avante! O número 100, para terminarmos, e irmos para o terceiro artigo. O encargo de interpretar. E aqui parece que é a síntese, viu? Desse resumo e do artigo. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiada exclusivamente. Sabe o que é exclusivamente na língua portuguesa, não sabe? Exclusivamente ao magistério da igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Alguma dúvida? Está obscuro? Deixe cair por terra agora toda a lavagem cerebral que fizeram em você. Toda a mentalidade protestante, toda a mentalidade maçônica, toda a mentalidade espírita.